Boa noite! Sejam todos muito bem-vindos ao quarto dia da nossa semana de lives. E assim, essa semana tem sido maravilhosa. Agradeço a todos vocês que estão mandando mensagem pra mim, que estão mandando as felicitações, agradecimentos. E assim, a gente tá aqui pra isso, pra passar um pouquinho do nosso conhecimento pra vocês. E hoje nós vamos ter uma convidada maravilhosa para estar falando de um assunto super importante que a gente precisa aprender a lidar com isso. Hoje nós vamos estar falando com a Rubi, do portal Aceita que Dói Menos, ela que pode falar sobre metamorfose, sobre transformações, sobre os processos da vida muito melhor do que eu. Vou estar chamando ela agora para estar falando com a gente. Só Rubi. Oi, oi! Boa noite, Boa Rubi. noite! Eu vou colocar um filtro aqui porque ninguém merece, né? Coloca o filtro, Rubi, coloca. Ninguém merece aparecer. Eu falei esses dias assim: quer me ver feia? Vem aqui em casa, porque Não. ninguém merece. Na internet, né? A gente se aceita como a gente é, mas se a gente está se apresentando nas redes sociais, vamos ficar um pouquinho mais apresentável. A live de amanhã é sobre isso, sobre o poder da nossa imagem. Então, assim, Uau! a gente se sentir bem, se achar bonita, faz parte. Deus não fez nada feio, né? Eis que Não, Deus fez tudo e eis que era muito bom, perfeito. né? Exato, tudo muito perfeito. A gente que complica. Rubi, fala um pouquinho pra gente sobre metamorfose. O que que é isso? O que que a gente está falando tudo? A gente conhece a metamorfose da borboleta, né? Que é É. aquele processo que a borboleta passa. E na vida da gente, como que isso funciona? Inclusive, tem uma música muito antiga de Raul Seixas que eu amo, que eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Existem pessoas que, se você conversar com elas, elas falam assim: olha, eu sou assim, eu não vou mudar, e se as pessoas quiserem conviver comigo, é desse jeito que vai ser. E essas pessoas não se dão conta que elas estão fazendo um retrocesso, porque mudar é necessário. E a vida, ela tem ciclos. Se encerra um para começar o outro. Inclusive no nosso trabalho, né? Nossa profissão, com as nossas famílias. A gente cresce, né? A gente nasce, cresce. Quando a gente fica mais adulto, entende-se que precisa encontrar um parceiro e casar e depois você fazer a sua família. Isso também é metamorfose, isso é um processo, é um ciclo. Tudo na vida da gente é mutável, transformável. Nada é imutável e nada continua o mesmo. A vida ela tem ciclos e você precisa de processos para você acompanhar esses ciclos. Porque se você fica nesse pensamento, eu nasci assim, eu cresci assim, vai ser igual aquela outra frase, Gabriela, lembra dessa novela? A Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ficar assim. Existem pessoas que eu conheço ao longo da minha jornada de vida que nunca mudaram nem o corte de cabelo. Porque tem medo de transformação, porque tem medo principalmente de julgamentos, o que A, B, C, D vai falar, sabe? E as pessoas, elas não se libertam, elas não se liberam, elas não criam experiências novas e não se permitem viver o novo. Sabe quando eu comecei de verdade assim a minha metamorfose? Quando eu saí da minha clã, quando eu saí de perto da minha família. Por quê? Isso é muito importante. São as fases da vida, né, Rubi? A gente Exato. nasce, cresce. Quando a gente fica adulto, a gente tem essa necessidade de crescer, Voar. de ter o espaço da gente, de ter a vida da gente. Deixar de ser filhos, só filhos ali dentro, Exato. dependentes, e crescer, né? Conta um pouquinho Exato. mais. Pode falar, Rubi. E quando eu saí da minha clã de perto, foi quando eu falei: e agora? Eu tenho um mundo vasto à minha frente e eu posso ser o que eu quiser, sem ouvir
pitacos. Você sabe essa palavra? Você conhece Uhum. pitacos? Ai, dá pitaco em tudo. Ah, não, mas porque você não pode ser assim, não, porque você não pode prender seu cabelo assim, não, porque você não pode vestir essa roupa, não, porque se você colocar esse sapato. Todo mundo tem um pitaco. Ah, porque você não pode escolher essa profissão porque não ganha dinheiro. Ah, porque você não pode ir morar nesse lugar porque ela é assim. E as pessoas, como você convive naquilo ali, o seu círculo é aquele ali, você se torna o mesmo padrão das pessoas que você convive, né? Com a mesma mentalidade. E apesar de já ser coach na época que eu mudei para cá, foram 2 anos depois da minha formação. Eu me mudei no comecinho de 2016. Eu me formei em 2013 como coach, no meio do ano. E eu tive que ir rompendo as crenças limitantes que eu tinha a respeito de voar alto. Porque, olha, eu já escutei muitas vezes dentro da minha casa, na minha família, falar assim: ah, não, mas isso não é para você. Isso é para quem tem dinheiro, isso é para quem estudou, isso é para quem tem gente no exterior. Eu nunca pensei em morar no exterior, mas eu pensava em viajar. Como, Ah, como as pessoas, a nossa ambiência pode tanto levantar como derrubar a gente, né? Como é exato. importante isso, né? E como a gente é afetado pelo que as pessoas falam, pelo que as pessoas. A gente passa a acreditar naquilo que as pessoas que estão perto da gente Exato. acreditam. Principalmente porque são pessoas mais velhas. E o que a gente aprende desde a infância? A respeitar a opinião do seu avô, da sua avó, da sua A tia, escutar os a mais velhos. escutar os mais A velhos. gente ouve isso a vida inteira. Isso, Dá ouvido aos mais velhos. Você tem que ouvir os mais velhos. Ouve exato. os conselhos dos mais velhos. Quando foi que você escutou na sua vida que você deveria escutar conselhos de pessoas bem-sucedidas e pessoas experts nos assuntos que você quer saber, que você conhecer mais? Nunca. Né? Eu, dentro da minha família, escutava, escuta os mais velhos, eles têm bons conselhos. E quando eu fui me dar conta disso, de que não é essa a realidade, foi quando eu fui vim, né, para fora do país, que eu comecei a ter que enxergar por mim mesma, dar com a cara na parede por mim mesma, escutar as minhas intuições, né? E ter as percepções daquilo que eu ainda não conseguia perceber, porque eu estava sempre ali dentro, naquele mundinho. Ô, Rubi, você concorda comigo que a gente nasce aqui, aí a gente precisa passar por um processo para a gente chegar a ser a pessoa que a gente precisa ser, que a gente quer ser? Isso Isso. seria essa metamorfose? É a gente sair daqui do mundinho da gente, a gente começa a se transformar, se encontrar, se conhecer e transformar na pessoa que a gente quer ser, que a gente tem potencial para ser. Isso que seria essa metamorfose. Até porque você não consegue pensar por si só se você continua no mesmo ciclo, no mesmo círculo e no mesmo ciclo, porque é vicioso. Você No não, modo no automático. modo automático, você não pensa fora da caixa. Então, a metamorfose ela está muito relacionada a separar-se daquilo que você tinha, que é a zona de conforto, que está tudo legal, macio, quentinho, e viver um novo. E viver um novo não é para todo mundo, é para corajosos, pessoas corajosas, pessoas que têm medo, mas elas vão com medo mesmo. Dar o primeiro voo, né? É como as águias. As águias não nascem voando, elas aprendem a voar. Isso é uma transformação. Não é uma metamorfose, porque as águias só crescem as asas, desenvolvem as asas. Mas a mãe é que empurra, leva para o mais alto penhasco, tanto que as águias, os ovos são botados ali no alto do penhasco. E o primeiro voo, a mãe já sente, você está preparada. Não, eu não estou, não, está preparada, Já vai. empurra. Empurra. É mais ou menos isso. E as borboletas, que eu, olha, até vim aqui com a blusinha de borboleta, porque eu sou fã, né? Eu adoro falar, porque é uma transformação incrível. E elas sabem que elas vão passar por essa transformação, né? Nós, quanto crianças, nós não temos nem ideia. Quando chega na adolescência, somos os donos da razão. E também não temos nem ideia, porque a gente não paga conta, não tem preocupação, só estudar.
e puxam a orelha da gente e com razão, né, para a gente focar nos estudos. E quando a gente vê, você até comentou, a gente tem a necessidade, a gente desenvolve essa necessidade de casar, criar nossa família, né, vamos ter filhos, aí já pensa fora daquele padrão ali, eu nasci, cresci nesse lar, mas agora chegou a minha hora de realmente me desenvolver. O que eu vou fazer? Eu vou transformar a minha vida com algo. Geralmente, algumas pessoas fazem memes, eu vou criar um problema para a minha vida. Um novo ser que eu vou ensinar a viver, por exemplo. E aí, a gente, nesse processo, a gente se dá conta que ele é muito doloroso. A metamorfose ela é dolorosa. A transformação pessoal é dolorosa, porque você é o mesmo que cravar o dedo dentro de uma ferida que está aberta. Como é isso, Rubi? Quando você machuca e você toca na ferida, você sente dor, tá ali aberta. E a metamorfose, ela é você forçar a entrar dentro de você, das suas falhas, dos seus erros, e você trazer o espelho para o seu rosto ali e enxergar que o problema parte de você, né? E ter a autorresponsabilidade, e aí começa a metamorfose. A metamorfose não pode começar se você ainda não entendeu que precisa mudar em você. E só enxerga que a sociedade precisa mudar. Existe, lógico, a necessidade da metamorfose social, mas você não tem como ajudar a sociedade na mudança se não partir de você. Então, a metamorfose pessoal começa, você cria novos hábitos, nova mentalidade, ressignifica muita coisa, trabalha o seu interior, fazendo reformas íntimas. Quanto mais respeito eu dou para o outro, mais eu me respeito. Quanto mais eu me amo, mais possibilidades de amar o próximo. Quanto mais eu melhoro as minhas condutas éticas e morais, mais eu ajudo o mundo, porque tem um outro ditado que fala: uma andorinha só não faz verão. Mas se a andorinha não mudar, né, a rota, mudar o caminho, mudar atitudes e fazer o que ela nasceu para fazer, como você também comentou, a gente não consegue fazer verão mesmo. A união faz a força, eu concordo, mas nós temos que partir de um princípio, né? E como acontece com a lagarta? A lagarta, ela tem que se alimentar muito para ela chegar na fase adulta e entrar para dentro de um casulo, né? Nós, seres humanos, é o processo que a gente entende. Eu vou me alimentar de conhecimento, eu vou me alimentar de fatos que me agregam valores, eu vou me reclusar um pouco, vou aprender para depois eu fazer alçar voos altos. E nesse período que a gente fala... Rubi, seria uma forma de se preparar para essa metamorfose. A gente precisa de uma preparação. Precisa de uma preparação. E a preparação é o alimento maior, que é você estar recluso, né? Você está recluso de tantos zum, vamos falar, os pitacos, né? Você deve fazer isso, deve fazer aquilo. Não, peraí, deixa eu me escutar. Deixa eu escutar a minha voz interior. O que a minha voz interior quer falar? E esse momento é onde muitas pessoas se entregam à espiritualidade, que é o autoconhecimento. Espiritualizar-se é quanto mais você se conhece, menos você julga o externo, e menos você se preocupa em mudar o outro. Quanto mais você está ali intrínseco, né? Dentro da sua bolha, vamos colocar no modo para ficar bem claro. Eu me recluso, eu me retiro, fico no meu canto, me preparo. Aí sim, é uma preparação para a metamorfose. Sem essa preparação, que se chama autoconhecimento, entender você, respeitar você, saber que se você não fizer certas mudanças de hábitos, de conduta, você não vai alcançar.
o que você E quer. até experimentar outras coisas, né, Rubi? Principalmente se Experimentar um cabelo permitir. diferente, ir para Sim, uma cidade diferente, ouvir uma música diferente. Isso exato. tudo faz parte. Exato. Só aí você vai saber se você gosta ou não. Eu tinha um defeito que eu quebrei, tá? Eu vou falar bem claro. Eu tinha um defeito de algumas coisas. Eu falar assim, não gosto disso. Eu nunca tinha experimentado. Ah, eu não gosto de comer tal coisa. Ah, eu não Nunca quero isso porque eu experimentou. não gosto. Mas por que você não gosta? Você já experimentou? Ah, eu não gosto de música funk. Eu não gosto, mas eu respeito quem gosta. Porque eu já sei que as letras, eu escuto a letra. Por exemplo, antigamente eu falava, eu não gosto de rabanete. Eu tenho até uma amiga nossa que está nos assistindo, que ela fala assim, mas por que você não gosta de rabanete? Eu nunca comi, mas não gosto. Como assim? Então eu me permiti muita coisa. E eu só fui me permitir quando eu saí de perto da minha clã, do meu grupo, da minha e me socializei a um grupo novo para me apresentar coisas novas. E não é porque eu queria. Eu fui obrigada no sentido, obrigação, porque É... eu parti de A para Z. Sabe o oposto? Ô, Rubi, deixa eu te falar. Aqui na clã da gente, com as pessoas que a gente nasceu, com as pessoas que a gente convive, a gente tem uma certa identidade. A identidade que a nossa família, que os nossos amigos colocam na gente. E que É, a gente passa a tomar aquilo como verdade. Você isso. concorda comigo que quando a gente sai de casa, que a gente sai de perto dessa clã, a gente perde essa identidade e começa a entender a nossa essência, a nossa verdadeira identidade? Será que é É um pouquinho isso. disso que acontece? É 100% isso. Porque é aí que você consegue saber quem é você. É aí que você consegue saber se você gosta realmente de ovos fritos, ou ovos omelete, ou tostada, ou, sabe? Os seus gostos de alimentação mudam, porque você tem a liberdade de escolher e direito de escolher sem opinião de alheios. É muito interessante isso, porque até então você não se dá conta disso até você sair daí. Então, a Porque assim, metamorfose. Ah? pode falar. Então, a metamorfose ela tem dois tipos de situações, que é o acontecimento desde o seu nascimento, a sua A vivência. Lude, a Lude falou assim: isso é verdade, totalmente. E você passa a ser mais livre quando a gente sai da Isso clã. falou tudo, porque você cria a sua personalidade individualizada, sabe? Você faz uma separação, mas é algo tão automático, porque agora você se sente fora de um ambiente que não é que era tóxico, mas ele te induzia a fazer certas escolhas, a ter certas opiniões. Eu me lembro, inclusive, de uma situação que ocorreu comigo depois que eu me formei, logo depois que eu me formei como coach, eu fui para uma viagem, levei minha família para Caldas Novas, e lá eu quis fazer um tererê. Sabe o que é Ô, tererê? Goiás! Ô Goiás, eu quis fazer um tererê aqui, que pega aquele negocinho, faz uma trancinha e tal. E eu era auditora financeira. E a minha mãe, ela falou assim: você não vai fazer isso, não. Eu falei, por que não? Porque você é auditora financeira, olha a imagem da empresa em você. Então, essa crença, né? Que até você falou que vai ser sobre sua live amanhã, a sua imagem, faz tudo. Eu falei assim, mãe, eu tô de férias. Eu tenho vida própria. Eu tenho controle sobre o meu corpo, sobre a minha mente, sobre as minhas ações. E o que eu faço comigo fora do meu trabalho diz respeito a mim. Então, isso não pode refletir. Se eu coloco um tererê, se eu pinto meu cabelo de vermelho, de verde, de azul, não importa, eu estou fora da empresa. Isso não pode. Então, para eu quebrar essa crença da minha mãe, deu trabalho. Acabou que eu não fiz o tererê no meu cabelo. Mas, E os ah, nossos pais, e sua mãe não faz isso por mal. Ela só quer te não, proteger. exato, é uma proteção que eles também não se dão conta de que isso é crença limitante, sabe? E é o que eu estou te falando, que
é impossível a sua metamorfose ela gerar um impacto grande na sua personalidade, na sua maneira de enxergar, ressignificar as coisas, mudar o seu mindset, né? A sua mentalidade. Você só consegue fazer isso quando você se afasta um pouco. E aí você cria o seu pessoal, sabe? Personalizado de verdade, quem você é. E, por exemplo, eu queria ter sido repórter, estudar jornalismo. E eu escutei o meu pai, não, mas repórter, jornalista não ganha dinheiro, é tudo pobre. E eu Isso acreditei fica na nisso e mente eu da virei o gente, quê? né, Rubi? Marqueteira, me formei em marketing. Mas isso é porque a gente escuta realmente. E se eu não tivesse, desde essa época, escutado, a gente tem um propósito. Todos nós nascemos com um propósito. Na nossa vida, todos nós temos... É como o endereço de residência. É como o endereço do seu e-mail. Se você nasceu, você tem um DNA. Ele é único, ele é exclusivo, ele é para você. Você pode fazer o mesmo que eu faço, mas a sua essência é única e a minha é única. Nós não somos concorrentes. Nós somos colegas de trabalho, de profissão. Eu não acredito em concorrência, porque cada um tem a sua personalidade. Uma vez eu até escutei de uma amiga, olha... Rubi, Ah, a Lud falou assim: meus pais falavam a mesma coisa, zootecnia é coisa de homem. Mas eu fiz e amo a minha profissão. Que viu? bom que você fez. Que Você bom, e eu não fiz, né? Eu quis respeitar a ideia. Tanto é que depois que eu decidi ser marketing, mas não era nem o que eu queria de verdade, eu queria ser recursos humanos, porque eu gosto de lidar com pessoas, está na minha veia, lidar com gente, entender pessoas. E aí não conseguiu formar a turma, e aí eu tive que ir para o marketing, que era a minha segunda opção. Ok, amo que eu estudei, mas eu não tinha colocado em prática até vir o marketing digital. Então, eu aproveito muito do meu curso dentro do marketing digital, que é o que eu trabalho, né, online, usando as ferramentas, como é que eu vou me promover e etc. E não ficou nisso aí, porque é um curso que já ficou muita coisa obsoleta, né? Então, a gente tem sempre que evoluir. E a metamorfose é tá vendo? Nos evolução. cursos de faculdade, nada tá parado. Tudo tá em constante movimento, em constante movimento. Exatamente. E chegamos aí na vida adulta, quando você escolhe, porque as nossas escolhas, elas vão refletir para o resto das nossas vidas. Se nós não mudarmos, evoluirmos e melhorarmos, as escolhas, se elas foram feitas más, né? Mal feitas, más escolhas, isso vai desencadear uma quantidade de outros problemas. Mas não quer dizer que porque você fez uma má escolha hoje, isso vai para o resto da sua vida. Você precisa enxergar e fazer mais mudanças e estar aberto para elas, para entender. Se eu fiz essa má escolha, o que eu posso fazer diferente? A gente tem que entender que a gente não pode ficar perguntando por quê, por que isso aconteceu com... Não, o que é que eu posso fazer com isso então? Já que essa foi minha escolha, já que eu fiz, né? Desculpa aí a expressão, a né? Já fiz a... Então, já É, fiz as má escolhas. Agora, o que eu posso fazer com isso? Quando a gente pergunta o quê, o nosso cérebro, ele aciona um botãozinho que se chama despertar. É igual seu despertador, faz clim, e ele liga para ter uma ação. É um plug, é automático. Então, você pergunta o que eu posso fazer diferente do que eu tenho feito, e você, ao invés de ficar perguntando ou falando por que reclamando, né? O porquê reclamação. É que você não está aceitando. lamentação. Lamentação, você não está aceitando. Quando você fala o que, é ação, é atitude. E isso vai te tirar realmente da situação que você se encontra, né? Então, a metamorfose ela é nítida em qualquer lugar que a gente vai. É nítida na natureza, é nítida no nosso desenvolvimento quando crescemos. E só não aceitamos, se a gente não aceitar, obviamente, nós vamos ficar parados e colhendo os mesmos ciclos de sempre.
As mesmas As coisas. mesmas coisas. E a evolução é isso, é a nossa metamorfose, é aceitar que precisa evoluir. E parar de falar, eu nasci assim, eu sou assim, eu cresci assim. Criatura, desenvolve. Criatura, evolui. Criatura, vamos alçar voo alto aí, para de ser lagarto e vira borboleta logo. Esses dias eu até gravei um vídeo, Rubi. A borboleta, ela aceita o processo dela, porque ela sabe que é doloroso, ela se fecha, mas ela tem certeza de que ela vai virar borboleta. Exato. Ela acredita no processo. Agora, a gente não tem noção do que a gente pode se transformar. A gente não tem noção do potencial que a gente tem. Eu acho que talvez a gente não acredite no nosso processo de transformação, a gente não acredita no nosso conhecimento, porque autoconhecimento é doloroso. É. Você se aceitar, você se conhecer, você se transformar. Então eu acho assim, a borboleta, ela sabe que ela vai virar. A gente não sabe. Não. Nós não acreditamos no nosso processo, não acreditamos no nosso potencial. Essas limitações atrapalham muito a gente. Porque assim, eu tô convivendo com diversas pessoas que fizeram essa metamorfose, você é uma delas. E assim, é dolorido, a gente às vezes fica meio confuso, a gente dá uma surtada mesmo, fica meio perdido. Mas depois, quando a gente entende quem nós somos, o que nós viemos fazer e o potencial que a gente tem, é maravilhoso. É maravilhoso quando a gente acompanha a pessoa, conclui a metamorfose, mas não conclui, porque ela nunca termina, né, Rubi? Exato. Não, é eterna. Eterna. É. A nossa sociedade em que vivemos, essa sociedade que vivemos, a cultura na qual e que estamos inseridos, são grandes influenciadores da nossa evolução. Então, outro dia eu vi que você também fez um vídeo falando sobre isso. O grupo que você tem, né? Se você não escolher bem o grupo, você se torna aquele. Você se torna você é influenciado ou você influencia. Falando sobre isso, eu me lembrei de uma mulher que eu conversei semana passada, que ela falou assim, olha, eu emagreci 20 quilos depois que eu entrei para uma escola onde eu tinha uma vida sedentária e nessa escola todas as professoras malhavam. E todas levam comidas saudáveis na sua lancheirinha e ninguém fala de comer pizza, macarronada, churrasco. Eu transformei a minha forma por causa do grupo novo. Na escola onde eu estava como professora, todo mundo era sedentário, todo mundo comia aquela pratada de arroz e feijão, levava pão com manteiga e sanduíches, né? Essas coisas. Então, a transformação dela, que ajudou, contribuiu para ela ter essa transformação pessoal que ela buscou, ela queria, mas ela não estava tendo ajuda, né? Às vezes você está num grupo que não está te ajudando. Gente, o problema não é você, é o grupo que você está. Então, muda de grupo que você vai conseguir atingir seus objetivos. Você está num grupo onde não vai evoluir, você não vai se desenvolver bem. Então, procure grupos que te ajude a ter concentração, né? A ser, se você pretende... quando eu fui comprar meu apartamento, eu recusei muitos convites para sair, porque ou eu comprava um churrasquinho ou aquilo ali ia para minha conta para pagar meu apartamento. Então, muitas amigas, né, falavam assim, nossa, mas você tá morrinha, você ganha tanto dinheiro. Eu falei, não, mas meu dinheiro tem destino. Tem São objetivo. sacrifícios. E isso é transformação. Transformação da sua mentalidade, que é evolução, que é metamorfose. Eu sempre falo disso. Se a gente puder escolher, uma das coisas mais importantes da nossa vida é a ambiência. Tem um ditado muito antigo que diz: diga-me com quem tu andas, que eu te direi quem tu és. E não tem jeito. E nessa metamorfose, quando a gente começa a evoluir na vida, não se apegue, gente. Pessoas saem da nossa vida e pessoas entram na nossa vida. Você já não é mais aquela pessoa lá atrás. Então você fica assim, nossa, mas... Por exemplo, eu que parei de beber, eu me julgava muito. Mas se eu parar de beber, como é que vai ser quando eu sair? Eu fiz essa metamorfose na minha vida com a questão de álcool. Hoje eu já não bebo mais. Muito pouquinho. Esses dias eu até bebi, porque a minha irmã estava aqui. Mas assim, então eu percebi o seguinte. Má eu me influência. julgava. Oi? Foi má influência.
Então, ambiência, Fabiana, para quem conhece, Fabiana, ambiência. Então, assim, eu me preocupava muito. Se eu parar de beber, como que eu vou agir no barzinho? Se eu parar de beber, como que eu vou agir perto de determinadas pessoas? Ou seja, a ambiência. Eu Sim, descobri duas coisas. As pessoas se preocupam menos com a minha vida do sim, que eu imagino. sim. As pessoas não estão. Cada uma pessoa está dentro da sua caixinha Exato. preocupada com a sua vida. E a gente fica com esse peso aqui psicológico. E eu aprendi o seguinte também: a gente muda a ambiência. Agora, eu tenho várias pessoas que convivem comigo que também não bebem. E Uhum. assim, é normal, é natural. Você muda a sua ambiência. Você deixa algumas pessoas porque aquilo ali não é mais a sua frequência. E Exato. chegam outras. E assim, e tá tudo bem. Faz parte desse processo da vida. E tá tudo bem. Exatamente. E está tudo bem. É isso mesmo que você falou. Falou tudo. Eu acho assim que as pessoas, se elas se dessem conta de verdade, elas tivessem a consciência do quão é importante a escolha de com quem ela anda e o quanto reflete na vida delas, elas se preocupariam mais nas escolhas, porque é perda de tempo, né? É perda do seu processo de evolução, é atraso. Vamos falar perda, mas pode ser um atraso. E você ficar preocupado, outra coisa que eu deixei, ó, ixi, faz muito, mas muito tempo, que eu não me preocupo com A ou B ou C, o que está pensando, deixando de pensar de mim. Eu também mudei essa mentalidade. E eu vi que Brasil ainda tem muito isso. As pessoas ficam muito preocupadas. Ah, mas se eu começar a fazer isso, o que vão pensar? Né? Quando eu saí do interior, que eu morava em Formosa, e mudei para Goiânia, eu enfrentei é, muitas, muitos paradigmas, né? Que eu escutava desde criança, porque fulana foi para a cidade grande e se ela chegar com o carro é porque ela está fazendo programa. Olha a mentalidade das pessoas do interior, né? A E não é nada ambiência. disso. Quando você está na cidade grande e aí você vê o esforço, a luta, o sacrifício, trabalha de 7:30 da manhã, 8 da manhã, até às vezes 10 da noite, que você tem que fazer relatórios. Então, dependendo, você tem dois trabalhos, um até às 6 da noite, depois tem gente que vai trabalhar como garçom, garçonete, que é um trabalho super. Aqui nos Estados Unidos, por exemplo, é um trabalho super procurado, porque ganha muita gorjeta. Você que veio aqui nos Estados Unidos já várias vezes, você sabe, as gorjetas daqui Sei, são eu sei como que altas, né? funciona. Não é 10%, que 10% que são 15% no mínimo. E já tem conta que chega para você pagar com 20% do total da conta. E as pessoas, elas criticam o ser que está aí, quantidade de pessoas que querem vir para o exterior pensando, porque pelo menos aí eu posso trabalhar de limpadora de chão ganhando dólar. Limpa chão aí também que você vai ter seu salário. Não é coisa feia, porque as pessoas têm essa mentalidade, porque nós crescemos nesse ambiente, nós crescemos com essa forma de ver e pensar. Aí, Rubi, é a importância de você saber quem você é, ter bem Exato, clara a sua identidade e exato, saber o que você quer. Quando você exato. sabe quem você é e o que você quer, você para de dar ouvido, porque as pessoas sempre vão falar por medo, por invejinha, por não ter coragem de ir e tá vendo que Exato. você tem, mas elas sempre vão falar. Descubra quem você é, viva a sua metamorfose, seu autoconhecimento e ó, você viu aquele bichinho lá do WhatsApp, ó? Aham. Sabe o que Só que... escute o que você quer. Dê ouvido só para os seus sonhos, para os seus objetivos, mas até a gente ter essa clareza, essa segurança, essa certeza, Não é é muitas fácil, lágrimas, é problema. muita insegurança. É. Eu não saí do país. As pessoas que saem fora do país têm uma experiência muito forte. Não saí do país, mas tô assim, ó, cada ano num estado diferente aqui no Brasil, né? E você está vendo culturas diferentes, né? Sabe, uma coisa que quando eu saí do país, eu não vim para Estados Unidos direto. Eu fui para Bermudas, uma ilha linda, lindíssima, maravilhosa, É, parece o paraíso. o Ramon mandou aqui na live pra gente, a live espetacular. Obrigada, Ramon. Obrigada, gratidão. Então, quando eu saí do Brasil e fui direto para Bermudas,
eu saí do Brasil com a mesma mentalidade. Eu vivi na Ilha de Bermuda 5 meses, ainda com a mesma mentalidade. E quando eu vim para os Estados Unidos é que eu comecei a mudar o olhar. A liberdade de expressão, a liberdade de ser você, sem preconceito, sem julgamento. Porque ô cidade que tem diversidade de coisas. Você vê pessoas andando com cabelo aqui de tudo quanto é cor, de tudo quanto é jeito. E você fala, deixa o cara ser feliz, deixa a pessoa viver o que ela está querendo viver. Quando eu for para o Brasil novamente, eu tenho certeza que eu vou estranhar e as pessoas vão estranhar também, porque eu evolui muito. Eu já não sou a menina que de 5 anos atrás, de 10 anos atrás. Todos os dias eu mato em mim uma atitude, uma crença, um paradigma, um dogma, alguma coisa que me atrasa da evolução. O processo é contínuo, a gente falou sobre isso, tanto para homens quanto para mulheres. A diferença entre os sexos é que as mulheres têm uma tendência de uma busca mais incessante, sabe? Parece que se alimenta e quer mais. E os homens são mais gradativos, né? Mais passinho. E um pouco, não é que é mais lento, mas o processo com o homem é um pouco diferente que a mulher. Porque a mulher tem um pouco mais de sensibilidade na alma. A minha mãe tá aqui na live, ó. Parabéns, meninas. Deus abençoe o trabalho de vocês. Obrigada, Amém. mãe. Obrigada, gratidão. Continua aí firme e forte. Dá likes. Fale, o processo, a mulher, ela busca mais isso. Ela Talvez busca. mulher, Ela talvez busca mais. Tanto é que Rubi, ah? não sei se você concorda com isso, mas assim, com as pessoas que eu ando trabalhando, será que é porque as mulheres são mais conectadas com o lado da espiritualidade? Exato, você falou tudo. Tanto é que Jesus apareceu para uma mulher. O povo faz até memes, né? Falando, claro, porque ela ia fofocar para Deus e o mundo. Ele escolheu bem, porque a mulher fala dos sentimentos, ela tem uma sensibilidade na alma que é inigualável, é precioso. Eu acredito numa teoria também, porque nós mulheres temos o poder da criação. Exato. Nós temos o poder de gerar outra vida. Então, eu entendo isso, eu sinto isso muito conectado com a vida espiritual. Então, eu sinto que as mulheres têm mais essa necessidade. Por isso, nós temos esse poder da criação. Então, a gente busca se conectar mais com o lado espiritual. Então, assim, é um pouco diferente. Os homens talvez não tenham tanto essa espiritualidade aflorada por conta disso. Eu sinto muito isso em nós mulheres. Questão de intuição, de buscar essa melhora, de entender as coisas. Tem muito mais mulheres nessa crise buscando entender isso e aquilo do que homens. Exatamente. Eu falo que nós todos somos seres divinos e que temos uma oportunidade muito grande de nos aproximar ainda mais com Deus. Só que as mulheres, elas ganham disparada, porque é o único meio de transporte, de trazer outro ser para cá, para o planeta Terra, para nascer. Não existe outra maneira. A ciência ainda não conseguiu fazer uma ovelha Dolly aí dentro de um laboratório, né? O fato, de verdade, pegou um ser e recriou, mas o ser humano é o único, né? É o único que pode ser trazido através de uma mulher. Então, somos seres iluminados, somos seres divinos e com uma conexão divina muito maior. Homens, por favor, não estou falando que vocês não, mas é que a metamorfose nossa, da mulher, a gente desperta o ser, tem esse despertar muito mais rápido. Né? Tanto é que a maioria das mulheres é que levam os homens para se aproximar de Deus. Tem até uma frase na Bíblia que fala assim: a mulher sábia edifica seu lar, né? O seu lar. Então, assim, quando junta a mulher certa com o homem certo, eles vão embora. Eu creio assim que um complementa o outro. Exato. Complementa, não é completar. Não, é complemento. Porque somos seres completos. São seres complementa. Um dá mais força pro outro. Você falou tudo, é isso mesmo. E a metamorfose é isso, é você entender que precisa passar por processos. Se você não entende isso, você vai ficar ali,
né? Sempre na mesma, o mundo ao seu redor evoluindo e você continua pensando que todo mundo precisa mudar e você não, que todo mundo está errado e você o certo. Peraí, se todo mundo está falando que você não está indo por um caminho correto, reflita, procura pensar mais, né? O que é que eu preciso melhorar? Como é que... Porque as pessoas, todo mundo fala, aponta o dedo para mim, né? E fala que isso em mim está errado. Peraí, será que é isso mesmo? Será que eu estou errada? Eu era muito mais teimosa do que eu sou hoje. Eu ainda continuo teimosa para muitas coisas. E eu estou me melhorando, eu estou evoluindo. Somos seres em evolução e transformação contínua. Por que eu falo que eu sou teimosa? Sou daquela de pegar algo, alguém falar assim, não cabe naquele canto. Eu falo, cabe. Eu vou lá tentar e cabe. Enquanto eu não provo que cabe, eu não desisto. Porque eu gosto de enxergar alternativas por positivismo. Eu vejo as coisas por um ângulo positivo, de que você precisa tentar para dar certo. Se eu não tentar, eu nunca vou saber se dá certo ou se não vai dar certo. Ah, não deu certo. Ganhou experiência, parabéns, você já sabe como não dá certo. Eu uso sempre o exemplo do desenvolvedor da lâmpada. Tentou muitas vezes. E até que na centésima, sei lá, milésima, não sei quantas vezes, mas ele experimentou 999 vezes de não fazer, como não dá certo. Pode ser que E você ele disse, experimente... né, Rubi? Não é que eu falhei todas essas vezes, eu descobri mil formas que não que não funcionam. funciona. Então, É você... isso assim, a forma que a gente deve olhar as coisas. Não é que eu Exato, falhei, exato, eu só descobri formas que não vão dar certo. exatamente. E as pessoas tendem a sentir que foi fracasso e se desmotivam, né? Quando você entender que você não é um ser perfeito, para de se cobrar tanto, para de se comparar tanto. O seu processo, ele Comparação. é único, ele é exclusivo e está indo bem. Procure fazer a É, comparação de 10 anos atrás de você, quanto você Rubi, evoluiu. eu quero ressaltar um pouquinho esse negócio da comparação. Porque inconsciente, a gente faz isso com os nossos filhos, a gente sofre isso com os nossos primos, com os nossos irmãos. Sempre tem essa comparação. Sim, Ah, mas sua irmã já estudou. Ah, mas sua irmã tá assim. Sua prima já casou. Nós sempre temos essa comparação. Gente, tira isso da sua mente. né? Não é. Se compare o seguinte: ano passado, eu, Adriana, estava assim. Esse ano, eu estou assim. Tira essa comparação das famílias. Porque assim, é de uma forma inconsciente. Eu faço isso às vezes com meus filhos, entendeu? Então a gente erra, mas a gente procura estar mudando e aprendendo. Gente, não compare seus filhos, não compare com primos, nem com ninguém. Cada processo é único. É Não façam único, isso, não façam isso. exatamente. Quando a pessoa começa a comparar, você leva para o filho uma carga que não é dele. Olha, tem muitos pais. Um tempo atrás, eu atendi a um casal que tinha um filho, queria que essa criança de 18 anos, não falar criança, não, mas um adolescente, de 18, 17 anos, que quisesse que já tivesse a certeza do que ele quer ser, qual a formação. Tá? O meu processo foi quando eu fiz 30 anos, eu entrei na faculdade. Foi tarde, tardíssimo, porque eu não tinha dinheiro. Mas me deu tempo de entender que eu precisava de uma formação superior e me deu prazo para eu saber com que eu me identificava mais. E mesmo assim, eu não formei no que eu queria, porque não tinha área. Só que nada é por acaso, veja bem, hoje eu estou usufruindo do que eu aprendi. Um pouco obsoleto, mas nada é em vão. Então, seu filho está com 15, 18, só começa a trabalhar com ele uma metodologia psicológica para ele identificar qual é a área que ele mais se desenvolve. Por exemplo, tem crianças que já nascem com um dom artístico que é sobrenatural, nunca pegou aula de violão e sabe tocar violão, guitarra, bateria. Incentiva. Se lá na frente a pessoa quer isso como hobby, ok, tá tudo bem, não foi perdido. Nada é perdido, né? Mas dê tempo para a pessoa entender que o processo dela é único. Ela não está aqui de passagem.
E para ter esse processo, essa evolução, precisa errar, precisa quebrar a cara, precisa experimentar coisas. Ninguém, nenhum um jovem de 15 até os 18 vai falar, eu quero ser médico. Pode ser que sim, mas por influência da família, o que eu falei sobre influência. Quando você... Rubi, eu, 32 anos de idade, casado, 2 filhos, ainda tô confusa do que eu quero. Imagina eu com 18 anos. Viu? E é assim. E sabe como E olha, funciona? e a gente ainda vai. Eu ainda quero mudar muitas coisas, viu? A mudança é É constante. constante. Eu já falei sobre isso, eu já fiz muitos cursos que eu olho para trás e falo, foi dinheiro perdido. Mas não foi perdido porque eu adquiri um conhecimento. Eu só não quero colocar em prática porque não é para mim, não me identifiquei. Mas, Rubi, se você não tivesse feito, concorda comigo que você ficaria com aquela curiosidade, Sim, com aquela coisa. E se eu tivesse feito? exato, Você fez, experimentou, não, não é pra mim. E tá tudo exato. bem. E vale a pena tentar, vale a pena experimentar. Sabe, você nunca vai saber o que você gosta se você não provar. Lembra do exemplo do ovo mexido, ovo omelete aí, ovo frito, ovo cozido? Você não sabe ao certo se você não provar todos os tipos, né? É a mesma coisa de um casamento. Você não sabe se vai dar certo, mas você tem que entrar, experimentar, conviver, e namoro, e faculdade, e curso, e trabalho, e mudança de apartamento, de casa, de país. Tudo é experiência. Você precisa permitir. Corta o cabelo de uma maneira diferente, muda o visual, né? Precisa, Muda, precisa. mesmo que seja uma coisinha, muda alguma coisinha aí, vai experimentando. Se não gostar, volta, mas você precisa passar. Acabando aqui. Deixa eu colocar para carregar. Tá Então, bom. pronto. Então é isso, a É, metamorfose é de quem realmente é vencedor. Quem se permite e experimentar assim, é vencedor. é doloroso, a gente sofre, fica confuso, não é fácil, porque quem passa por isso sabe, Sabe? mas a gente sabe que no final compensa. E assim, a gente não tem nem ideia do quanto a gente é capaz, do nosso potencial e o que a gente deve buscar para estar passando por essas mudanças, porque vale a pena. Vale. Ninguém sabe. Ah, ninguém sabe até perceber realmente que a vida é em constante mudança. Ninguém percebe isso, ninguém sabe ao certo até parar e perceber, uau, quanta mudança eu fiz para trás. E você só sabe se você fizer a retrospectiva e olhar e falar assim, como eu venci obstáculos. Quanta coisa eu pensava que eu não ia passar, superei. Hoje eu até estou sorrindo daquela fase ruim, né? Daquele momento de estresse e evoluiu, cresceu, se tornou mais forte, né? O processo da metamorfose dos animais, por exemplo, a libélula, ela é um animal aquático, até não, um inseto aquático animal, inseto aquático até ela chegar na vida adulta e ela começa a voar. O sapo, ele é um girino, é aquático, até ele virar adulto e ele fica aí a saltar com meus mosquitinhos. A borboleta, ela é um ovinho, passa a ser lagarta, vai para um casulo, são 4 fases. Nós É, temos um Rubi, ciclo maior. nós estamos numa bolha de água sem respirar. A gente só nasce porque a gente viveu ali os 9 meses sem respirar. Uma hora você precisa respirar e você empurra. Opa, que já não Eu, serve para mim mais. Já não aceito esse espaço aqui mais. Eu quero mais. exatamente, exatamente. A gente já nasce assim, né? Já, Opa, preciso de mais. já. Se joga. Eu falo assim, se joga, não tenha medo, vai ser feliz. Quanto menos você se preocupar com o seu fulano A ou B, C que está te julgando e falando de você pelas costas, que bom que fala de você pelas costas, sinal que você está na frente. Quando eu menos pensei em preocupar com o que falariam de mim, porque os meus vídeos no começo, quando eu realmente comecei, foram uma catástrofe. Mas se eu não tivesse começado, se eu não tivesse
continuado, insistido, eu não teria, né, eu não estaria como eu estou hoje. Hoje eu recebi de 3 pessoas diferentes e eu fiquei, sim, até... Né, eu fiquei, uau, mas eu receber esse elogio, isso está muito bom. Pessoas me pedindo ajuda de como é que elas vão ficar desenvoltas na câmera. Eu, what? Eu Uau! tô indo bem, isso é um grande elogio. E de 3 mulheres, 2 que moram aqui na Flórida e uma que está no Brasil. E eu falei, isso é muito gostoso, porque isso está mostrando que eu rompi os meus paradigmas. Eu falei, olha, vocês não têm noção quanto isso é valioso escutar, né? Isso de cada uma, eu falei individual para elas, mas isso para mim é maravilhoso, porque eu prova para mim mesma que eu estou progredindo e eu tenho muita coisa ainda para aprender, mas se já me pediram ajuda, é porque alguma coisa tá legal, tá indo bem, né? O positivo é o resultado do seu trabalho. Mas eu comecei uma lagartinha, tímida, né? Eu sabia sobre o que eu queria falar, mas eu tinha um medo da câmera, isso para mim é uma transformação pessoal, é um desenvolvimento, é uma Muito, metamorfose. E muito, a gente muito. enfrenta isso todo dia nas redes sociais, não é tão fácil quanto parece, é uma preparação psicológica, visual. Tem dia que você não está bem, tem dia que você não quer, ai, não quero nem falar, mas tem que fazer. Porque é um compromisso, é como um trabalho. 8 horas de trabalho, você dedica. Chego aqui às 8 da manhã, que seja, ou às 10. Eu começo geralmente às 10, mas aí eu tenho que parar para comer, para almoçar, fazer almoço para o marido, etc. Então, uma série de coisas, mas o quanto você vai evoluindo com processos. Hoje eu até escutei de uma mulher que eu achava o seguinte: olha a minha mentalidade. Quando eu paro para ir fazer almoço, cuidar da casa, alguma situação, o que está acontecendo? Eu estou fora do meu projeto. E não, tudo é conectado. Porque você, enquanto você está ali, você está se dedicando, você está pensando, você está com intuição. Quando você está mais relaxado, é onde vem mais intuições para você. Vou falar sobre isso. Seu subconsciente responde. É, exatamente. Quanta evolução. E eu também admiro muito no seu processo, está de parabéns, eu tenho que elogiar. Quanta Obrigada. metamorfose, quanto conhecimento adquirido, né? Quantos tabus quebrados, quantas crenças rompidas também. Está de parabéns no seu trabalho. Obrigada por esse convite de participar dessa live com você. E eu te desejo muito sucesso, só tenho que falar isso, porque é uma oportunidade de troca de conhecimento, né? De coleguismo aqui, de uma amizade. E faz tempo que eu te conheço e eu sei, a sua evolução é tremenda, é grande. Parabéns. É bom quando assim, a maioria das pessoas próximas da gente às vezes ficam meio assim. Quando a gente acompanha pessoas perto da gente que evoluem, a gente tem que ver assim, uau, É, começar a admirar essa evolução, porque assim, a gente que se conhece, que vê quanta gente evoluiu, que a outra pessoa também está evoluindo, isso é muito bom. É muito bom reconhecer e elogiar a evolução do outro também. Isso faz muito bem pra gente, muito faz. bem mesmo. Nós gostamos, isso é mérito. É merecedor, porque houve um processo, está havendo um processo. Né? E o processo, ele tem começo e meio, ele não tem fim, Bem né? isso. As pessoas, quando elas pensam assim, eu vou começar, mas por onde que eu começo? Do começo. Ah, mas qual é o começo? Faça autoconhecimento. Rubi, quero te agradecer muito pelo seu tempo, pelo seu conhecimento, por tudo que você compartilhou aqui com a gente. Obrigada mesmo, tá, Rubi? Quero agradecer todo mundo que passou por essa live. Gente, se joga, aceite o autoconhecimento, essa transformação, essa metamorfose. Tudo no mundo está se transformando, nada está parado, gente. Amanhã você acorda, experimente tomar um café da manhã diferente do que você está acostumado, a pentear o cabelo de uma forma diferente, a usar uma blusa de uma cor diferente, É. mas mude qualquer coisa que seja, nem que seja a rota que você vai para o trabalho, mas mude, faça diferente, experimente. Gente, obrigada a todo mundo que participou dessa live. E amanhã tem mais live, nós vamos estar falando sobre o poder da imagem. Uau, eu quero assistir essa live. Obrigada. Vai ser com uma fotógrafa profissional, a Caroline Seiler.
que ela trabalha com isso, com a imagem das pessoas no trabalho. Como melhorar a imagem para estar melhorando autoconfiança, todas essas coisas, a autoimagem das pessoas. Fala para ela que ela é uma personal stylist. Isso. Ok. Então, obrigada, um super beijo, sucesso para você, gratidão. Gratidão. Um beijo para todos vocês que assistiram e ficaram até agora. Gratidão, Ruli. Tchau, tchau, gente. Obrigada. Tchau, tchau.